Olá, muito bem-vindo. O texto que inspira a nossa reflexão de hoje é Marcos 16, 15 a 20. A memória litúrgica de Marcos, do evangelista Marcos, que celebramos, nos remete ao seu evangelho como caminho de resistência e de esperança. E está aí a chave de reflexão que nós vamos fazer hoje. Compreender o evangelho de Marcos no sentido como evangelho do caminho, da resistência e da esperança. Essa passagem de Marcos 16, 15 a 20 é um acréscimo no final do evangelho. Isto é, significa que um outro autor acrescentou esse texto ao evangelho. Qual a motivação? Por quê? Você vai saber. Permaneça aí conosco para compreender o valor importantíssimo desse evangelho como evangelho do caminho. O evangelho de Marcos optou por encerrar a sua narrativa no versículo 8 do capítulo 16, no episódio do túmulo vazio, com a lapidar frase: elas, Maria Madalena, isto é, e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, saíram e fugiram do túmulo, pois um tremor e um estupor se apossaram delas, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Marcos terminou desse modo o seu evangelho, sabe por quê? Para criar um suspense diante da opção do silêncio feito por essas mulheres no caminho de retorno ao convívio dos apóstolos. Poderá também estar perdida a parte do texto original, é claro, o que terá motivado outro redator a retomar as aparições do ressuscitado às mulheres, mas sobretudo aos apóstolos, os quais são convocados a sair em missão, com a frase: ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ainda que o medo de escrever seja, ainda que o modo de escrever seja diferente do resto do evangelho, prova de que essa passagem não é de Marcos, o objetivo principal do evangelho foi conservado. Qual é? A convocação da comunidade para retomar o caminho da esperança e resistir na fé. Jesus, no Evangelho vivo, termina sua missão, deixando o legado de anunciar e esperar a realização definitiva do reino de Deus para os cristãos de qual época? Da década de 60 e 70, os membros da comunidade de Marcos, para os quais esse evangelho está sendo escrito. Eles não deviam deixar de se abater pelo desânimo, ainda que Pedro e Paulo, por testemunharem Jesus, tenham sido mortos, e de forma trágica. O primeiro, crucificado de cabeça para baixo, e o segundo, Paulo, morreu degolado. O Império Romano dominava o país de Jesus, a Palestina, e perseguia os cristãos, os quais morriam testemunhando a fé em Jesus ressuscitado. Os judeus acreditavam que a solução para se livrar dos romanos seria uma rebelião armada. Muitos judeus convertidos ao cristianismo não sabiam se deveriam ou não entrar na guerra. Esta era uma questão que eles se colocavam: entrar ou não na guerra. Os judeus também diziam que Cristo não poderia ser o Messias. Sabe por quê? Porque ele tinha sido crucificado. Eles pensavam que um crucificado era sempre um maldito. Caros, e foi nesse contexto, entre os cristãos da comunidade de Marcos, que pairava a dúvida. Qual é? Será que Jesus é realmente o Messias e Filho de Deus? A maior parte dos apóstolos dos cristãos da primeira hora já tinham morrido. Uma geração nova de líderes estava assumindo a coordenação da comunidade. Isso causava tensões, brigas e ciúme no interior da comunidade. Como ser discípulo de Jesus em meio a essa situação tão complicada, tão difícil? Era a pergunta que todos se faziam. Foi nesse contexto que Marcos, ou também chamado de João Marcos, filho de Maria, conforme Atos 12, 25, um judeu convertido ao evangelho
ou convertido ao cristianismo, também discípulo de Pedro, 1 Pedro 5,13, primo de Barnabé, Colossenses 4,10, tomou a decisão de escrever um evangelho para devolver a esperança aos cristãos. Ele trazia uma certeza de que Jesus era o Messias e Filho de Deus. E o seu evangelho começa dizendo, princípio, fazendo ligação com o livro do Gênesis, do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abra sua Bíblia e leia lá Marcos 1:1. Essas são as primeiras palavras do evangelho de Marcos. A sua certeza se baseava na palavra profética, Marcos 1, 2, 3, confirmada de forma eloquente no final do evangelho, com a declaração de um centurião romano, que olhando atônito para Jesus crucificado, lá no final do evangelho, declara, verdadeiramente esse homem era filho de Deus, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. A fala do centurião romano anônimo é um convite para recomeçar, apesar do aparente fracasso da cruz. O acréscimo, Marcos 16, 15 a 20, é da mesma forma um convite para refazer o caminho de Jesus narrado no Evangelho de João, ainda que a cruz pudesse ser encontrada no final da jornada de Jesus, né? Essa é a questão. E aí, no Evangelho, o caminho de Jesus, ele começa interessante na casa. Vamos compreender a lógica deste Evangelho? Então vamos lá. Se diz o seguinte: no centro da sua atividade missionária de Jesus é a casa, é o lugar da intimidade com ele. Fora da casa estavam os adversários, os escribas, os fariseus, os herodianos, os quais controlavam a convivência social e a sinagoga, lugar onde se manifesta Satanás, o adversário, e o príncipe de outra casa, a de Belzebu. Para entrar na casa de Jesus, é preciso romper com o sistema opressor da sinagoga judaica. Olha que interessante, o sino da igreja toca, é a casa, mas ali uma outra casa, é a casa de Deus. Aqui estou falando a casa física mesmo dos judeus. As mulheres são admitidas como discípulas na casa, versículo 1, 19. No centro da casa está a mesa, a partilha do pão, como símbolo das novas relações sociais, econômicas e políticas. Na segunda etapa do caminho, Jesus chega ao poder. Sabe onde é esse poder? Jerusalém. A palavra caminho aparece várias vezes no texto. Caminho, 8:27, caminhando através de, no caminho, junto dali, ele foi ao redor de sua caminhada, estavam no caminho, à beira do caminho, seguiu pelo caminho. E aí, o que vai acontecer? Jesus chega em Jerusalém, entra no templo, onde tem conflito, e aí ele anuncia o seu fim. A última etapa do caminho de Jesus é a crucifixão fora de Jerusalém. E como isso vai acontecer? Com a cruz. A cruz como consequência de um compromisso com a vida, como sinal de uma caminhada vitoriosa em Cristo ressuscitado, como testemunho de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, sinal de esperança de uma vida a caminho. Por fim, seus seguidores são chamados a retomar o caminho e abrir novos caminhos, anunciando o Evangelho e tendo a certeza de que Jesus estaria com ele. O poeta espanhol Antônio Machado escreveu certa vez: o caminho se faz caminhando. Ele escreveu no seu poema Cantares, essa frase que ficou célebre. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus, os quais aprenderam, até na hora derradeira de convivência com o Mestre, o caminho ensinado por ele. Pelo caminho, muitas pessoas seguiam Jesus. Vários procuravam não somente para receber milagre, ou melhor, somente para receber milagre.
Outros tantos chegaram a perder o entusiasmo e pararam. Assim estava com muitos da comunidade de Marcos. E aí, por fim, terminando a nossa reflexão. E nós? E eu? E você? Eu lhe digo uma coisa interessante. O estar no caminho de Jesus exige sempre que paremos, olhemos, escutemos e sigamos em frente. A vida foi feita para ser trilhada, ela não para, e ela é veloz. A um sopro passa a nossa vida, e no efêmero sopro da vida, que bom seria se todos nós estivéssemos nos passos, no caminho de Jesus. A comunidade de Marcos resistiu na fé, na esperança, diante dos sofrimentos e opressão, coisa que não falta em nossos dias. Aliás, está cheia. Agora, cabe a nós, cabe a você, esta sublime tarefa. Sigamos em frente. Um abraço. Se gostou e foi útil, compartilhe com quem você ama.